Lição de propósito. Efésios capítulo 2, versículo 19. Hoje é um ambiente para a gente entender com muita precisão, muito sério o que nós estamos falando aqui. Efésios, e é o desafio da família nos tempos de hoje. É um grande desafio vencer a frustração religiosa e manter a sua família acesa em Deus no ambiente de comunhão. Acharam aí? Diz assim, verso 19: assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da... Deus tem uma família. E da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados morada de Deus em espírito. Veja bem a correlação da família com a igreja. Nós somos uma edificação espiritual, no qual pertencemos a uma família. Querido, Deus trabalha em família. Ele é pai e ele é filho. O conjunto de Deus ele quer formar uma família para construir um propósito eterno junto com ele. Esse é o desejo de Deus para nós como igreja. Ele tem um propósito para fazer na terra, um reino para se estender, e ele está formando uma família para participar do projeto dele. Veja bem, Deus ele se manifesta em três, a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. O que o Pai está esperando de nós? Uma família de filhos. O que o Filho está esperando? A esposa. E o que o Espírito está procurando? Uma casa. Meu Deus, alguém tem que entender isso. O Pai está formando filhos. O Filho, Cristo, vai casar com a esposa. Amém? E o Espírito vai habitar numa casa. Nós ao mesmo tempo para Deus somos filhos, a esposa e a casa. Deus é família, meu irmão. Nós estamos começando a construir um fundamento aqui. Você vai entender o tamanho, da amplitude, da necessidade de se entender o que é família. E ao mesmo tempo que essa essência de Deus representa a família, essa essência de Deus também representa a igreja, que está edificada, formando um templo de habitação de Deus. Então, você quer vivenciar a igreja e família? Não queira crescer no templo, queira crescer como templo. O grande perigo são as pessoas que estão destruindo comunhão, porque elas querem crescer no templo, mas elas não estão preocupadas em crescer como um templo. Amém? Igreja, querido, não é encher templo de pessoas, mas é fazer das pessoas templo do Espírito Santo de Deus. E quando eu entendo a coletividade, querido, a maior proteção familiar e a maior proteção ministerial é uma mente coletiva. Os maiores problemas de relacionamento que a gente trata hoje, de casais, é porque são dois solteiros que se casaram e continuaram solteiros dentro de casa. É uma mentalidade que não se ajustou à cooperação. São duas pessoas pensando em si. Um dia perguntaram para mim: pastor, qual é o maior problema de separação de casamento? Dois egoístas debaixo do mesmo teto. Ai, ai. Porque a gente não coletiviza o propósito. E você pode ter certeza que todo mundo que dentro de um ministério não consegue coletivizar, vai acontecer a mesma coisa dentro de casa, é natural. Entende? A espada é simultânea. Está cortando na igreja, está cortando em casa. É um reflexo. E a gente começa a ver essas características aparecer. Por isso nós precisamos cuidar. Esses dias eu estava atendendo um casal que justamente casaram há pouco tempo e começou uma guerra. Porque casaram com mente individual. Cada um batalhando pelo seu. Falei: querido, no reino de Deus, no casamento é igual o reino, não é mais nada meu, agora é nosso. Amém? Não é mais nada seu, agora é de vocês, casados.
E essa mente coletiva vai fazendo com que as pessoas não vivam realidades, elas vivam expectativas. Está namorando, está noivando, aí espera que a pessoa vai... Querido, eu não sou nada que a minha esposa esperava, eu tinha cabelo. Eu era bonitinho, enganei ela. Eu estava em campanha, depois que eu ganhei o voto já era. Né? Mas eu não estou falando só de aparência. Você acha que eu sou o que ela esperava? No começo você vai ver que não era nada que esperava, mas depois você vai ver que era melhor, porque Deus sabe o que Ele faz. Mas acontece o seguinte: a gente tem uma família em casa, a gente tem um marido, uma esposa, uns filhos, e a gente vive a gente quer viver a expectativa que a gente tem deles, e não a realidade. E guarda o que eu vou te dizer, a primeira chave importante hoje aqui: a expectativa é a mãe da frustração. Vou melhorar, a expectativa irreal é a mãe da frustração. Porque tem expectativas que são boas, mas as pessoas geram uma expectativa e não se amoldam a uma realidade. Então elas vivem frustradas, porque elas não estão olhando a família como um propósito de Deus. Elas estão olhando a família como autorrealização. Querido, se você casou para autorrealizar, você dançou. Alguém pensou, vou casar, vou me autorrealizar, vou ter alguém, vou ter sexo, vou ter isso, vou... Não era nada disso, né? Por quê? O casamento não é para você. O casamento é para ele. Ei! Eu não casei com a Débora para mim, eu casei com ela para ele. Quando eu entendo a ótica do propósito da família, eu não deixo que circunstâncias me arrastem, porque eu não estou vivendo a expectativa de um cotidiano de circunstâncias, eu estou vivendo um propósito que é estabelecido para Deus. Por isso que se você quer proteger sua relação, é só você cuidar para o seu marido amar mais a Deus do que a você. Isso vai te proteger. Ou você cuidar para sua esposa amar mais a Deus do que a você, e você vai garantir ela com você. Agora não, o marido quer vir para a igreja, ou a esposa quer vir para a igreja, e você põe empecilho. Não sai da igreja, deixa ele amar a Deus, deixa ele crescer com Deus. Aí aonde que entra? Cara, isso é muito simultâneo, dentro da igreja, dentro de casa. Nós estávamos conversando isso agora, mas isso já estava aqui no meu espírito, no meu coração. A competitividade dentro dos lares e a competitividade dentro dos ministérios tem destruído o propósito de comunhão. Eu estava ouvindo a Ju falar, a Ju estava falando que às vezes as pessoas elas comem a isca da insatisfação. Isso é uma isca de Satanás. E aí eu estava meditando sobre isso, Deus me deu uma palavra no carro vindo para cá, que quem come a isca da insatisfação acaba preso no anzol do orgulho e é retirado do lago da comunhão. Eu vou repetir: quem come isca de insatisfação fica preso no anzol do orgulho e sai retirado do lago da comunhão. Então nós temos que vencer as insatisfações. E essa competitividade, eu atendi um casal que veio de uma outra cidade longe, foi até Cruzeiro. Cruzeiro é quase, ele chama nós de mineiro. Cruzeiro não é Minas, mas é do lado. É que a gente é meio mineiro lá, já fala meio mineiro, né? É divisa ali com Minas. Mas foram lá em Cruzeiro, um casal viajou para poder abrir o coração. Eles viram uma mensagem nossa sobre casamento e mexeu com eles, e aí foram nos procurar. E aí eu fui conversar com esse casal, e eu comecei a fazer a leitura daquele ambiente que eles estavam vivendo. Eles estavam em pé de guerra, não brigando, mas o casamento estava frio, eles estavam praticamente se separando, e ele tinha traído ela. Mas eu comecei a ouvir os dois de uma família de bens, os dois bem conceituados, uma mulher bonita, um rapaz bem aparentado, e ela muito trabalhadora, numa condição legal. E eles foi contando a história, e eu descobri, a primeira coisa que eu percebi é que essa mulher, ela tinha conquistado um espaço profissional melhor do que o seu marido. Aí a primeira coisa que eu pensei: ela deve dominar esse cara porque ganha mais, ela deve ser isso porque ganha mais, e Jezabel, eu já fui matutando um monte de coisa, só que não era nada disso. A mulher era submissa. Uma mulher
prendada, submissa ao seu marido, só que ela tinha uma graça para trabalhar. Parece que a mulher tinha uma graça, ela conseguia fluir, ele também fluía, mas ela fluía. Esse cara se diminuiu por causa do crescimento da sua mulher, mas ela tudo, deixava o dinheiro com eles, eles foram contando a história, e eu entendi bem claro que ela não usava de uma posição para poder oprimir o seu marido ou cobrar coisas dele, mas dentro daquele homem tinha um espírito de competição. E como ele não conseguia ter tanto sucesso que ela, sabe qual foi a ferramenta que ele usou para que aumentasse a masculinidade dele? A traição. Ele não traiu ela por causa de desejo sexual, cara. Ele traiu ela por competitividade. E Deus me deu a chave daquele momento ali. E eu peguei e falei para ele o seguinte: vou te dar uma história da Bíblia, Davi e Saul. E ele ficou pensando, o que isso tem a ver com casamento, né? Mas quem é o líder? Quem é a autoridade espiritual dentro da sua casa? É o homem. Assim como aquela mulher, ela conquistava as coisas, mas ela reconhecia o seu marido como um sacerdócio de governo na casa deles. Assim como Saul governava Davi, eu falei para ele, assim é você com a sua esposa. Você tem a responsabilidade da autoridade dentro de casa. E assim como Saul amava Davi, eu sei que você também ama a sua esposa. Mas o problema é que um dia começaram a dizer: Saul mata 1000, mas Davi está matando 10.000. Eu disse para ele, se Saul entendesse o espírito de equipe, quando alguém falou Saul matou 1000, Davi matou 10.000, ele diria: não, eu matei 11. Nós somos um time, nós somos uma equipe. E assim acontece às vezes na igreja. Alguém quer fazer algo que o outro está fazendo, e esse espírito de competição vem sempre da mão de um imaturo, dizendo: fulano está fazendo, mas você também pode. Fulano está fazendo e você não faz. Querido, nós somos uma equipe. E eu falei para aquele homem: toda vez que ela crescer, toda vez que ela fluir, toda vez que ela desenvolver, queridão, é ponto no seu placar, porque você é o homem dessa casa. Então eu vou dizer uma coisa, homem: deixa a sua mulher fluir. Mas a mulher precisa entender o seu papel de auxílio. Porque o grande problema é quando a mulher não tem maturidade. Porque se Davi também não tivesse maturidade, ele dizia: eu mato 10.000. Eu mato mais que Saul, então eu deveria ser Entende? São espíritos de competitividade. Eu não sei porque eu estou me detendo nesse ponto, mas eu preciso que isso seja quebrado, porque a primeira característica de uma disfuncionalidade familiar em Gênesis, quando Adão e a sua esposa, eles perdem aquele acesso à conexão de Deus, a primeira coisa que acontece é um irmão competir com o outro e matar o outro. Como que começa uma destruição familiar? Quando você perde o jardim. As maiores quedas de um ser humano não começa quando ele faz errado, começa quando ele deixa de se conectar com o Senhor. Todo mundo que está competindo na igreja, todo mundo que não entende o crescimento do outro dentro de casa, já está se esfriando e não está percebendo. Começou a perder o jardim. A queda da família começou com a perda do ambiente. Perdeu Deus, perdeu o acesso. E aí Caim mata Abel num espírito de competição. A Bíblia diz que Deus rejeitou. Ele se agradou da oferta de Abel, mas ele rejeitou Caim e a sua oferta. Ele não rejeitou só a oferta de Caim. Ele rejeitou a Caim. Quem rejeitou Caim? Foi Abel? Não, foi Deus que rejeitou Caim. Então por que Caim matou Abel? Se foi Deus que rejeitou ele, o problema dele era com Deus, mas por que ele matou o irmão? Porque ele não podia matar Deus, né? Aí foi matar o irmão. Toda vez que você vê o outro desenvolvendo, e você não se alegra com o crescimento do outro, e você quer matá-lo, o seu problema não é com o outro, é com Deus. O seu problema de competitividade é a sua ausência de Deus.
O seu problema de competitividade é uma imaturidade por estar distante. Querido, você quer destruir o espírito de competição? Entra no teu quarto, fecha a porta e chapa na presença de Deus. Se você começa a se conectar com Deus, você não tem tempo de competir com pessoas, porque quem está batalhando na região celestial não tem tempo para perder brigando com pessoa aqui embaixo. Amém? Então, no ambiente de maturidade não tem espaço para competição. Eu vou tocar em ponto que talvez pegue alguém aqui hoje, mas talvez você está sentado aqui e você acha que o teu pai ama mais o teu irmão do que você. Você sabia que esses são um dos problemas maiores de cura interior que muitos não falam? Mas a competição entre irmãos, você acha que seu pai ama mais a tua irmã, você acha que a sua mãe deu mais atenção para o seu irmão, e você não percebe essa vazão de competitividade abrindo um leque de orfandade, porque você se desliga da conexão com o seu pai só por achar que ele depositou mais no seu irmão do que em você ou na sua mãe. Eu vivi isso dentro de casa. A minha irmã tinha esse problema. Hoje eu posso falar porque ela é uma mulher de Deus, uma mulher curada. Mas por quê? Eu, antes de conhecer Jesus, eu fui difícil, irmãos. Só para você ter uma ideia, com 1 ano de idade eu fraturei o crânio. Com 2 anos e meio eu fui atropelado por um carro. Pensa isso, uma criança de 2 anos e meio atropelada por um carro. Com 3 anos eu tive intoxicação, um envenenamento. Todos os tipos de doenças piores infantil. Os anjos tiveram trabalho para me guardar. E depois que eu cresci, a minha mãe deve ter falado, agora vai. Eu entrei nas drogas. Eu quase morri nas drogas sem conhecer Jesus. Por causa dessa perturbação toda que eu era natural que a minha mãe talvez tivesse que depositar um esforço maior em mim do que na minha irmã. Por quê? Porque eu era problemático. E ela precisava concentrar maior empenho em mim. E por muitos anos, eu já estava até curado. E a minha irmã arrastou essa ferida de competição. Porque no meio de algum problema, quando a minha mãe não entendia, ela dizia, é isso mesmo, você ama mais o Fabrício do que a mim. Sempre, quando ela queria alguma coisa, ela chegava nesse ponto. E um dia, na hora da raiva, minha mãe falou para ela, aí que é pior, palavras lançadas. Eu amo mesmo, porque estava com raiva, só naquele momento, aquela palavra. Hoje Deus vai recolher palavras que entraram dentro de você, e você está arrastando feridas, por palavras de pai, de mãe, de amigos, de irmãos. Deus vai tocar dentro de você, vai arrancar essas palavras, porque você precisa ser liberto, solto, liberado nessa noite. E a minha irmã foi curada em Cristo. Hoje ela não tem esse problema. Ela é uma bênção. Eu atendia um menino não, um homem já, cuidando dele para sair do alcoolismo. Ele ficava 6 meses limpo, caía. Ficava mais 6 meses, caía. Ficava mais um tempinho, caía. Ele era uma bênção, mas de repente ele caía. E eu não entendia, porque eu ajudava ele tudo quanto é jeito. Eu falei, cara, o que está acontecendo com você? Senta aqui. Abre esse jogo para mim. Descreve a sua vida. E ele foi contando. E aí eu comecei a perceber. De cada 10 palavras que ele falava, 7 tinha a ver com a irmã e o cunhado. De cada 10 palavras, a irmã e o cunhado. E ele era bem sucedido, mas a irmã e o cunhado se desenvolveram mais, ficaram ricos. E eu falei assim, agora eu entendi. Você virou um alcoólatra, colocando dentro de você, a vida inteira, uma necessidade de provar para o teu pai, que também você era tão bom como seu cunhado. E aí você não conseguia, e a bebida era o seu escape. Aquela noite ele foi curado. Porque houve um reconhecimento da ferida, a ferida da competição. Querido, não existe, o pai e a mãe ama os filhos da mesma maneira, mas cada um tem uma maneira de ser tratado, de ser colocado. Você precisa tirar esse peso de dentro de você hoje. Feridas abertas cheiram mal e você não consegue desenvolver em Deus porque a ferida te segura. Agora, uma mulher quando está gerando, a primeira característica de uma mulher que está gerando é parar de sangrar. Alguém está entendendo essa palavra?
Quem começa a gerar em Deus, para de sangrar feridas antigas. Uou! Tem algo nascendo aí dentro de você, e você não pode mais parar com o passado. Querido, quem não tem perspectiva de futuro, não tem poder no presente. Agora eu vou te dizer uma coisa, uma ferida cicatrizada e curada, ela prega, ela tem dom de cura. Ela transformou. Deixa eu liberar algo na sua vida, querido. As feridas que te machucaram dentro da sua casa serão remédio para outras pessoas daqui para frente. Você vai curar você, e essas suas feridas agora vão curar os outros. Eita glória! Meu Deus! Nós não vamos mais arrastar o passado. Tem era uma tribo, uma nação, que eles tinham um costume de quem matava alguém, tinha que, como punição, colocar o defunto nas costas e carregar o defunto para onde ia. Tenta imaginar isso. E quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, isso acontece com as pessoas. Elas estão carregando nas suas costas defuntos dos seus erros e dos erros dos outros no passado. Elas estão levando defuntos e arrastando esses defuntos aonde já não deveriam mais estar. Pastor, o que você quer dizer com isso? Está na hora de você enterrar o que já morreu na tua vida. E aí você começa a ter decepção. Você entra no novo de Deus, você mudou de igreja, você entrou no novo trabalho, você agora está querendo entrar no novo, mas de repente a mente antiga bate. Você entra no novo, mas não superou o passado. Você não se adapta na terra nova, porque você ainda está com a mentalidade de deserto, de Egito. Você ainda está preso em amarras emocionais. Porque está faltando uma coisa. Duas palavras: reconciliação e perdão. Guarda o que eu vou te dizer, querido. Isso tem a ver com família, com relacionamentos e também com irmãos. O fruto de um relacionamento correto com Deus é o desejo de curar relacionamento quebrado com as pessoas. Eu vou repetir, a cruz. O fruto de um relacionamento correto com Deus é o desejo de restabelecer relacionamento quebrado com as pessoas. Pastor, melhora isso. Está mal com as pessoas, está mal com Deus. Eu te provo na Bíblia. Hebreus 12:14 diz: estejais ou buscai a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E no verso 15 diz: e não se prive da graça de Deus, e não deixe que uma raiz de amargura brotando te perturbe e contamine aqueles que estão em sua volta. Você precisa liberar esse defunto que está carregando as suas costas. Eu vou te dizer mais, querido. O perdão é a possibilidade da convivência. Se tem uma coisa que a gente tem que pedir para Deus todo dia é perdão. E se tem uma coisa que a gente tem que liberar todo dia dentro de casa é perdão. Família é regada em perdão. Vai guardando essa chave que eu vou soltar aqui, amém? Vai pegando. O perdão é a possibilidade da convivência. O perdão é perdoar, é semear misericórdia, graça e amor. Perdoar é fazer com o outro o que Deus fez com você. Perdoar é libertar um prisioneiro, descobrir que o prisioneiro era você. Perdoar é rasgar a dívida. Perdoar é convidar Deus de volta para dentro de casa. Eu vou repetir: perdoar é convidar Deus para entrar de volta dentro da sua casa. Vai pegando isso. Quem não perdoa fica preso no passado, exclui todo o potencial de mudança e crescimento, entrega o controle das emoções ao inimigo e sofre a consequência dos seus erros. Vamos repetir: quem não perdoa se torna prisioneiro do passado, castra a possibilidade de mudança e crescimento, entrega o controle das emoções ao inimigo e sofre as consequências dos seus próprios erros. Mateus 6, 14 e 15: se você perdoa, o Pai que está no céu te perdoa. Se você não perdoa, o Pai que está no céu não te perdoa. Ou seja,
a não correspondência de perdão faz você perder o acesso ao perdão de Deus, e você precisa do perdão de Deus, senão tu já era. Falei igual o carioca agora. Tu já era, mano. Você precisa liberar. Pastor, o que eu faço? Perdoar é um sentimento? Não, perdoar é um mandamento, é uma decisão. Porque perdoar é a atitude da natureza do amor. E o amor não é sentimento, não é ver, estou amando ele, porque estou vendo borboletinhas. Não, isso não é amor. Amar é mandamento. Jesus disse, amai a Deus e ao... Então, o mandamento você escolhe se você pratica ou não. Por isso que o perdão é decisão. Você pode decidir hoje perdoar e a sua vida andar, e o defunto sair das suas costas. Perdoa. Eu me lembro, quem lembra do Hitler? Que matou milhões de judeus. Um dia, depois que Hitler havia morrido, uma família de judeus que perdeu muitos dos seus familiares assassinados por Hitler ia mudar para os Estados Unidos para tentar começar uma vida de novo. Um homem levantou na mesa do café e disse, hoje eu decido perdoar Adolf Hitler. Quando ele disse isso, todos se levantaram contra ele e falaram, como que você pode perdoar? O cara que matou a nossa família, os nossos entes queridos, você não pode perdoar. Ele, eu decido perdoar Hitler hoje. Mas me explica por que você vai perdoar esse homem? E ele levantou e disse, amanhã eu estou indo para os Estados Unidos para mudar de vida, e eu não quero levar Hitler comigo para lá. E a única maneira de eu não levar ele comigo para o meu novo de Deus é perdoando ele. Agora dá um toquinho no seu irmão, fala para ele, até quando você vai carregar essa pessoa dentro de você? Até quando? Aí você vai entrar no novo de Deus, novos ares, novos amigos, novos trabalhos. Aí o Hitler está lá com você. Aí você vai, agora eu vou para um novo emprego, bispo, eu vou entrar nesse emprego novo. Aí quando você olha, a pessoa está lá dentro assim ainda. Aí você, agora um novo relacionamento da minha vida de amizade. Está lá o Hitler. Arranca esse defunto daí. Arranca esse defunto daí. Arranca esse defunto daí. Espírito Santo, concede a essas vidas hoje a capacidade de perdoar, de liberar. Meu Deus! Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra perdão no grego é afieme, que significa despachar, mandar embora, libertar. Essa é a essência da palavra perdão. Perdoar é libertação, meu irmão. Amém? Então você precisa liberar, você precisa despachar, você precisa libertar. Guarda, estou falando de perdão, vou descer tudo de perdão hoje. Perdoar é ter uma atitude positiva consigo próprio. Meu Deus, isso é uma chave. Não, porque quando eu perdoo, ele vai ser beneficiado por tudo que ele fez. Não, você perdoa, você está amando você. Porque quem não perdoa, está tomando veneno, querendo que o outro morra. Meu Deus, hoje é cura interior, cara. Hoje é cura. Hoje é cura. Você precisa liberar. Eu estava vendo um relato de umas embarcações antigas, que eles barcam a vela, lembra? O vento bate, a vela enche e o barco anda. Mas às vezes, se a vela estiver muito esticada, muito dura, e o vento bater, pode rasgar a vela. E aí o barco não anda mais. Pega isso no seu espírito. Você sabia que os marinheiros têm um ato de afrouxar, soltar a corda, afrouxar a vela, para o vento passar? Sabe como é que chama esse ato de afrouxar a vela, de soltar a corda? Sabe como é que chama? Perdoar. É a característica de uns marinheiros antigos que usam esse termo como termo de perdoar. Agora tenta imaginar, no meio do mar, as ondas e o barquinho indo, e daqui a pouco bate aquele vento forte, a vela está dura, aí o marinheiro grita, perdoa! Solta a corda, o vento bate, o barco anda. Meu pai, está parado lá e ele diz, perdoa! Solta a corda, o vento bate
E João capítulo 3, você vai ver dizendo assim, ó: o vento sopra para onde quer, e não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim são os nascidos do Espírito. Querido, o vento é o Espírito Santo batendo em você, para você caminhar. Então Deus está dizendo: perdoa! Perdoa, que o vento vai te levar para onde Ele quer. Perdoa, porque o Espírito vai te levar para uma nova etapa. Escuta o que eu estou sentindo no meu espírito. Deus vai abrir uma nova dimensão para algumas pessoas viver, porque elas vão liberar e o vento vai levar você. Meu Deus! Eu vi o testemunho de um marido que ouviu uma palavra como essa, bispo. E ele foi destravado no espírito. E quando chegou em casa, ele tomou profundo arrependimento de tudo que ele fez com a esposa. E ele se assentou, vou usar a tua esposa, amém? De exemplo aqui. Ele se assentou aos pés da esposa, tirou uma bacia de água e começou a lavar os pés da esposa. Quando eu vi esse testemunho, mexeu comigo. Porque ele olhava no olho dela, lavava os pés dela e dizia: me perdoa, porque eu fui ignorante com você. Me perdoa porque eu deixei você cuidar dos filhos sozinho, por causa do meu egoísmo. E lavava os pés e chorava. Me perdoa porque eu te agredi verbalmente, eu bati em você, eu quase destruí o futuro dos nossos filhos. Nosso filho está sumido, perdido há dias, nas drogas. Eu sou o culpado, eu fui um péssimo exemplo. E chorava. Depois que ele terminou de falar, a esposa passou a mão no cabelo dele, olhou no olho dele e disse assim para ele: eu te perdoo. 3 dias depois, o filho que estava sumido nas drogas voltou, bateu na porta de casa e pediu ajuda para se reconciliar com Deus. Você não está entendendo, querido? O perdão vai trazer Deus para dentro da sua casa de novo. Não há como nós vencermos o relacionamento se não houver perdão, se não houver... Hoje é cura. Então guarde o que eu vou falar, repete comigo: destruir o espírito de competição, liberar perdão. Amém? Agora eu quero falar algo importante aqui: entender o seu papel dentro de casa. Tudo que eu estou falando hoje serve para casa e para a igreja. Destruir o espírito de competição, liberar perdão, querido, conserta os relacionamentos. E outra, cada um tem que entender o seu papel. O espírito de orfandade destruiu os papéis funcionais do homem e da mulher dentro de casa. Eu preciso que você tenha atenção no que eu vou dizer, que eu vou construir um entendimento para você entender como funciona isso no Brasil. Você sabia que o Brasil é uma nação regada por esse espírito de orfandade? Sabe de onde veio isso? Olha, vou trazer um fundamento aqui. Quem colonizou o Brasil? Portugal. O que Portugal trouxe espiritualmente, a nível de religião, para cá? Um catolicismo muçulmanizado. Já ouviu falar sobre isso? Já ouviu? Um catolicismo muçulmanizado. Foi a origem do Brasil, catolicismo muçulmanizado e os africanos. Essa miscelânea formou a vida religiosa da nossa nação na sua origem. Agora pensa, muçulmanizado. Da onde vieram os muçulmanos, biblicamente? Ismael. Ismael é o filho desejado de Abraão ou o filho rejeitado? Essa essência veio de uma rejeição de orfandade. E os africanos, eles eram separados dos seus pais por causa da escravidão e tudo aquilo lá. Então, uma cápsula de orfandade muito grande veio influenciando gerações em gerações. Estou construindo desde o início para você entender. E olha como isso pega hoje. Quem é a figura religiosa da nossa nação? Uma mãe com um menino no colo, não é? Cadê o pai? Cadê o pai? Isso
É só para você ter uma noção de que há uma atuação espiritual gerando orfandade e disfuncionalização familiar. Como é que funciona? A figura paterna foi desvalorizada. A primeira coisa que tentaram fazer era tirar dia dos pais. Qual o dia mais valorizado, do pai ou da mãe? Por quê? Vai percebendo que existe uma atuação. Falar de família, cara, talvez seja esperável que não ia falar estou falando negócio doido aqui. Pra você entender de onde vem a origem. Talvez amanhã o pastor Fred vai completar isso tudo. Eu creio que o Espírito está sob o controle desses dias aqui. Então a figura paterna, a figura do homem foi desvalorizada. E aí entra um feminismo, então igualando o homem com a mulher. E por que hoje um homem, crimes passionais, de homicídio de marido, de homem matar a mulher, é absurdo no Brasil? Porque a maneira de se devolver a masculinidade para o homem é com ignorância, com violência, com droga, com bebida. Espiritualmente a figura do homem foi oprimida, e a figura da mulher, como escape do passado, onde a mulher não era aceitada, hoje as mulheres foram levantadas e os homens rebaixados. E esse espírito é o mesmo espírito que põe a droga para o homem, que faz ele bater, que faz ele matar, porque destruiu o papel funcional do homem e da mulher. A mulher que é para auxiliar está querendo governar. Querido, eu fico pensando hoje que os homens estão cada vez menos homens. Cadê aqueles homens que usam Axe? Com avanço, elas avançam, já viu? Deixa para lá. Mas hoje eu entro em casa para aconselhar e está lá a mulher dando ordem: pega isso, faz aquilo. E você senta com o cara está acontecendo, cara. Cadê os homens? A gente não percebe, mas coletiviza, globaliza, aumenta a amplitude do que eu estou falando. Olha um cenário do nosso Brasil, e você vai ver essa atuação de diminuição masculina e aumento feminino, destruindo o propósito original da família. E isso arrastou para dentro das igrejas. Querido, eu não estou falando que o homem que manda e a mulher é escrava, não é isso não. A mulher é importante, a mulher tem o seu papel crucial, a mulher pode pregar, a mulher pode pastorear, ela pode abençoadora, ela pode fazer muitas coisas, ela só não pode governar, porque Deus deu isso para o homem. E a mulher que quer fazer isso, talvez você está cansada, talvez você está sentado aqui, o governo espiritual da tua casa está na tua mão, porque o teu marido não assumiu uma posição, e você está orando o tempo todo, é você que rege, é você que cuida, e você está cansada, está sobrecarregada, você está debaixo de um jugo, de um peso, porque você não nasceu para isso. Então por favor, o dia que o teu marido vier aqui na frente, dobrar o joelho dele, e entregar a vida dele para Jesus, e ele mudar a história, por favor, tira o governo da tua mão e dá para ele. Porque isso é um perigo muito grande. Eu não sei se eu falei aqui da outra vez, mas o exemplo do louva a Deus, eu falei aqui? Quem ouviu? Levanta a mão. Não vou falar de novo, quase ninguém ouviu. Eu estava vendo um documentário do louva a Deus. Olha que nome bonito de inseto, louva a Deus. Eu falei, meu Deus, inseto crente. Louva a Deus, não é um nome bonito? Nome de crente. Aí eu estava analisando, louva a Deus macho acasala com louva a Deus fêmea, e depois do acasalamento a fêmea come a cabeça do macho. Eu falei, meu Deus, que inseto jezabélico. O que é cabeça? Governo, amém? E olha o nome do inseto louva a Deus. Sabe o que Deus falou comigo? Tem muita mulher assim na igreja, é louva a Deus na igreja, mas em casa come o governo do marido. Mas às vezes, agora eu preciso falar com os maridos, porque às vezes a sua mulher pega o governo porque você não assume. Você não está percebendo que você está virando um homem banana, e o homem banana vai formar uma mulher abacaxi, e vai nascer um monte de filho pepino. Meu Deus. Maridão, pega a unção que Deus te deu, cara.
Assume uma postura dentro de casa. Você é o homem de oração dentro dessa casa. Esses dias eu tive uma experiência, porque Deus sempre mostra, quando o homem está alinhado em oração, Deus mostra a realidade da casa. Olha o que aconteceu comigo e com a minha esposa. Eu estava em oração, Deus me deu uma palavra para entregar à minha esposa, uma palavra sacerdotal. Falei, Débora, é isso, eu recebi isso no Espírito. Aquilo mexeu com ela na hora, mas depois ela digeriu, e ela entendeu pelo Espírito, porque, marido, libera a tua autoridade, mas deixa Deus se encarregar de ajustar isso dentro da tua esposa. Não queira fazer ela engolir os seus projetos. Deixa ela ajustar, saiba entender. Aquilo entrou na minha esposa, e ela entrou num nível de devoção tremendo. Dias depois ela senta com o meu menino, o Isaac, 5 aninhos, e ela senta com o meu menino na sala de casa e começa a falar da obra de Cristo para ele. Uma unção veio sobre a minha esposa, e ela começa então a dizer, filho, eu posso orar por você? E o meu filhinho diz, pode, mamãe. Quando a minha esposa começa a orar, lágrimas começam a se escorrer do meu menino de 5 anos, e ele então faz a sua primeira oração de entrega à vida a Jesus, porque ele foi tocado pela palavra e pela oração que saiu da minha esposa, que deu uma resposta daquilo que eu recebi de Deus. Um homem posicionado sacerdotalmente dentro de casa e uma mulher devota e osciladora é a chave de um futuro de filhos prósperos e abençoados que vão servir essa geração em Deus. É isso que vai acontecer. Então nós precisamos assumir. O homem precisa entender o seu papel. Querido, olha a coisa que fica na minha cabeça. Se o homem tem um papel sacerdotal e ele deve orar, ele deve ter ser guerreiro mais do que a sua mulher nesse aspecto. Por que que no Brasil os maiores líderes de intercessão e círculo de oração são mulheres? Está entendendo? Disfuncionalidade. Não estou dizendo que é errado uma mulher liderar. Uma mulher pode liderar. Eu só estou falando de um contexto histórico que a gente vê a mulher. Esses dias eu vi um pastor falando que ele foi ministrar num congresso, numa igreja de 5.000 membros. E ele ia ministrar primeiro com as mulheres e depois com os homens. De 5.000 membros, ele foi falar primeiro com as mulheres. O auditório tinha 2.000 mulheres. E ele falou, as mulheres foram abençoadas. E daqui a pouco ele falou, agora eu vou lá ministrar com os homens. Vai ter uns varão de guerra lá. Quando ele entrou, tinha 40 homens. Por quê? Porque elas estão mais envolvidas, bispo? Porque os homens estão mais omissos nas suas tarefas espirituais? E a gente não percebe que é isso que está dando uma abertura para esse espírito de Jezabel dentro de casa. Essa disfuncionalidade, a mulher não está no seu papel, querido. Deus, quando tirou a mulher, tirou de onde? De dentro do homem. Ei, mulher, você pode querer não acreditar no que eu vou falar, mas se você casou com esse homem e Deus selou essa aliança, tudo que você precisa ter para viver bem está dentro do teu marido. Você só não encontrou ainda. Você só não conseguiu entender, porque você não consegue olhar as qualidades do teu marido, porque você só consegue olhar os problemas. Olha para dentro dele. Agora tirou da costela por quê? Não tirou do pé, que é para o homem pisar. Também não tirou da cabeça do homem, que é para governar o homem. Tirou daqui, ó, que é para ser protegida pelo homem, amada, na frente do coração. Marido, você tem a incumbência de trazer para sua esposa provisão, proteção e promoção. Guarde isso: provisão, proteção e promoção para sua mulher. Agora, nós não entendemos o motivo. A gente fica vivendo circunstâncias porque a gente não entendeu o fundamento do casamento. Lembra que eu li o começo? A família de Deus. Você sabia que a Bíblia dá um fundamento de casal? Tem como colocar versículo aí? Ali? Não? Ou vai na Bíblia mesmo? Põe.
Efésios 5, verso 30. É aquela pergunta que eu gosto de fazer, que até muitas pessoas compartilharam essa mensagem: por que você se casou? Talvez algum de vocês viu lá, a gente mandou os vídeos no zap. Por que você se casou? Tem muitas pessoas que casam para quê? Por dinheiro. Tem muitas pessoas que casam por carência. Tem muitas pessoas que casam para não ficar para titia. Tem muitas pessoas que casam para fugir de casa, mas não entende o padrão correto do casamento. Olha aí, Efésios 5, verso 30. Para mim esse é o maior fundamento de casamento. Diz: porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. E como é que começa o versículo 31? E por essa razão, ou por esse motivo, ou por isso, por essa razão, o que acontece? O homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e os dois são uma só carne. E olha o que ele diz no 32: e é grande esse mistério, mas estou me referindo a Cristo e à igreja. Meu Deus, será que você consegue entender que o seu casamento reflete a vontade do propósito de Deus na terra? O casamento do filho com a esposa, do Cristo com a igreja. Eu vou te provar com alguns outros fundamentos. Quando, querido, o homem saiu a mulher de dentro dele, saiu da onde? Do lado, não foi? Da sua costela, não foi do lado? A esposa saiu do lado do marido. Quando Jesus estava na cruz, aquele soldado romano espeta o lado de Jesus, e de dentro dele corre água e sangue. A esposa está nascendo de dentro do esposo. A igreja começa estabelecida. Você vai ver no livro de João: o Espírito, a água e o sangue testemunharão na terra, enquanto o Pai, a palavra e o Filho no céu. Quem é a água e o sangue? A igreja, a esposa que saiu de dentro do seu marido. E aqui no verso 31 está dizendo: por esse motivo, um homem deixa o seu pai e sua mãe. Você não deixou seu pai e sua mãe e casou com essa mulher. E você não casou com esse cara. Não deveria ser. Se foi, você precisa mudar a motivação hoje. Mas não é para suprir a sua autorrealização. Não é para suprir a sua carência. Não é para te dar estabilidade financeira. Você casou para representar o propósito eterno de Deus. O casamento de Cristo com a sua igreja. Então casamento não é suprimento de carência, é cumprimento de propósito. Casamento não é estabilidade de vida, casamento é estabelecimento de um propósito eterno em Deus. Quando você começa a ver o seu casamento dessa maneira, uma aflição temporária não destrói a sua relação. Sabe por quê? Porque você pode pensar: mas eu estou passando uma tribulação. Mas espera aí, o meu casamento é um propósito. E dentro desse propósito, Romanos 5, 3 e 4 diz: vos alegreis das tribulação, porque a tribulação produz paciência, a paciência experiência, a experiência esperança. Mas pastor, eu estou passando uma provação no meu casamento. Mas espera aí, o meu casamento, além de cima da provação, acima do momento, ele é um propósito. E dentro do propósito, Tiago 1,12 diz que feliz é o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado vai receber a coroa da vida. Mas pastor, eu estou vivendo meu casamento um momento de fraqueza. Mas espera aí, o meu casamento é um propósito, e dentro do propósito o poder de Cristo se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você olhar para o teu casamento na ótica do propósito e não do momento, você vai vencer. Eu vou dizer: o propósito é maior do que a sua dor. O propósito é maior do que o seu sentimento. O propósito é maior que o seu momento. O momento passa, mas o propósito é eterno. Escuta, 2 Coríntios 4,16 diz: não desanimamos, embora o homem exterior se corrompa, o interior, o propósito se renova a cada dia. Por isso a sua leve e momentânea tribulação vai produzir um peso de glória. Querido, depois que você passar o que você está vivendo com o teu marido,
marido, com os teus filhos, que pode não ser os melhores tempos, mas depois que você viver isso, você vai experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus no seu casamento. Sempre na obra de Deus, depois de um deserto, tem uma terra prometida. Com Deus, nas noites mais escuras que você vê as melhores estrelas. Às vezes você está um passo de viver o melhor de Deus no seu casamento, e você está pensando em soltar tudo agora, porque a sua mente é temporal, porque a sua mente é momentânea, porque você anda por vista, porque se você andasse por fé e pelo propósito, você saberia que Deus logo vai entrar no barco, e a pior pesca que veio seguida da melhor, porque às vezes a sua maior experiência com Deus pode vir depois da sua maior frustração. Alguém pegou essa palavra no Espírito? Vai chegar um momento diferente, ventos novos dentro de casa, um culto começa a surgir dentro de casa. Vai chegar um momento novo, águas novas dentro de casa, pesca nova vem do Senhor, vem do Senhor. Olha o que Deus está dizendo: supera agora, suporta agora, persevera, algo novo vem. Supera agora, suporta agora, persevera, algo novo vem. Supera agora, oh meu Deus do céu, Deus está saltando uma palavra no meu espírito: perseverança. Pastor, o que é isso? Perseverar é continuar mesmo cansado, é continuar mesmo doendo, é continuar mesmo chorando, mas cumprir o propósito que começou. Meu Deus, olha o que diz o salmista: aqueles que vão plantando, caminhando, olha isso, caminhando e chorando. Guardou? O que eu disse? Caminhando e chorando. Você pode até chorar, você não pode parar. Chora, mas não para, meu irmão. Mulher, chora hoje, abre esse coração, deságua a lágrima, mas chega na sua casa e lança a rede de novo. Os discípulos vêm com a rede sem peixe, frustrados. E a Bíblia diz que quando Jesus aparece, eles estavam lavando redes. Meu Deus, mudou o ambiente agora. A cura está sendo selada agora. Querido, Deus não despreza a lágrima de quebrantamento genuíno. Libera isso que está no seu coração. Lavando redes significa o quê? Frustração. Não deu nada, não consegui, não está legal, o cenário não está bom. Mas lavar a rede também significa outra coisa. Quem lava a rede vai jogar ela de novo. Vai jogar ela de novo. Aconteceu um caso aqui em Taubaté, e isso aconteceu na minha casa também, de uma mãe com o filho no crack. Nós estamos falando de família. E ela com o filho no crack, e o filho chegava em casa e roubava algum apetrecho de casa e trocava por crack, e ela dobrava o joelho e orava, e o filho voltava na outra semana, levava um outro apetrecho e batia e brigava, e ela continuava orando. 5 anos depois, a mesma situação não mudava. As pessoas olharam para ela e diziam: larga esse menino, olha o que ele está fazendo, ele vai destruir toda a sua casa. Ele já vendeu fio, vendeu lâmpada, vendeu tudo. Larga esse menino. Ela dizia: eu não largo, ele é a minha herança, eu vou jogar a rede de novo. Deus, ele é a minha herança, Deus toca nele, Deus muda a vida dele. Deus, eu creio que o Senhor vai transformar a vida do meu filho. E foi lançando rede de culto em culto, e chegava, a geladeira não estava mais lá, e foi lançando rede. Querido, esse menino hoje é um pastor, e ele tira vidas e vidas das drogas como uma rede tremenda de Deus, porque aquilo que Deus falou é herança. Deus está dizendo: a sua família é mais importante que as coisas que estão ruins nesse momento. Meu Deus, às vezes você não consegue perdoar essa pessoa, mas você não percebe que o amor que você tem por ela é muito maior do que o que ela te fez. Então por que eu não consigo? Por causa do orgulho. Perdoar é arrebentar a corrente do orgulho com a força do amor. Meu Deus. Perdoar é oferecer amor
mesmo que não haja motivo para amar. Meu Deus, você não tem motivo, mas você ama. Foi isso que Jesus fez, querido. Romanos 5,8 diz que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Ei, uma onda de perseverança, uma onda de perdão, uma onda de equilíbrio vai entrar dentro da sua casa, se você deixar essa palavra entrar no teu espírito. Construção de relacionamento. Repete comigo. Perdão. Destruiu o espírito de competição. Cada um assumiu o seu papel. E perseverança. Meu Pai, isso vai curar a sua casa. Entendimento de papéis, perseverança, perdão e destruição de competição são chaves que vão entrar na casa, na igreja e vão consertar ambientes. Querido, Noé vivia num tempo de desvalorização familiar, como eu falei. Então guarda o que eu vou te dizer. Olha o que ele fez, ele prepara uma arca e quem entra na arca com ele? Deus fala: ei Noé, entra na arca tu e a tua casa. Você não está entendendo, querido? Num tempo de desvalorização familiar, um homem justo ouviu a Deus, construiu um ambiente e colocou a sua família dentro desse ambiente. Recebe isso, Noé. Você tem que fazer isso. Num tempo de desvalorização da família, você vai construir um ambiente para Deus e vai colocar a sua família lá dentro. Mas eu não aguento conviver com esse problema. Eu não aguento. Deixa eu te dizer, querido, Naamã era leproso. Amém? E a Bíblia diz que ele tinha uma esposa. E a esposa dele não abandonou ele na hora da lepra. Sabe por quê? Quem tem que sair é a lepra e não o marido. Quem tem que sair é a lepra e não a mulher. A nossa luta é contra o problema e não contra a pessoa. O problema é que a gente tem mente carnal, terrena, e a gente não consegue entender o nível de batalha. A gente fica brigando com gente. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados. Mas você fica brigando com o teu marido, com a tua mulher, você fica brigando com o seu irmão. Não, querido, muda esse nível de luta. Quem já viu uma tourada? Levanta a mão. Na TV, aquele negócio do touro, com o toureiro. Como é que funciona? O touro vem e o toureiro tem o quê? Um paninho vermelho, não é? Ele tem um paninho vermelho. E de repente o touro vem com tudo no pano vermelho, o toureiro faz o quê? Ajuda eu, vai. Olé! E aí o toureiro põe o pano do outro lado, o touro vem igual um louco, dá a volta e o toureiro? E aí de repente ele põe o paninho de novo, o touro vem e o toureiro? Se o touro soubesse que a luta dele não é com o pano, mas é o que está por trás do pano. Vai parar de tomar olé de Satanás. Vai parar de brigar com o pano, com as pessoas e circunstâncias. Vai entrar no quarto e vai batalhar na região celestial. E você vai mudar o cenário da sua casa com inteligência espiritual, meu irmão. Meu Deus! Chega de tomar olé do capeta, cara. A sua batalha é outra. Não projeta nas pessoas a sua omissão de oração. Meu Pai. Ei! Querido, você não está entendendo. Eu vou melhorar isso para você. O segredo da atmosfera da transformação da sua casa está dentro de você, do seu joelho, na sua mentalidade, na palavra de Deus que você carrega. As chaves já estão na sua mão. Pega ela e abre a porta, meu irmão. Pega ela e abre a porta. A transformação da sua casa está dentro de você. Homens espirituais que batalham espiritualmente, que discernem cenários espirituais. O problema é que a gente tem em casa homens e mulheres de muito entendimento, mas de pouco discernimento. Um dia eu fui até dentro de um casal, estava se separando, de perto da minha casa. E eu fui lá e eles: não adianta, pastor, você pode falar o que você quiser, vamos separar e pronto. E eu orei, eu tentei e não adiantava nada. Ele queria separar. Orei por eles e saí. Isso que eu vou contar para vocês é experiência pessoal, amém? Eu não estou doutrinando isso, é a minha experiência. Eu entrei em casa, o quarto estava aberto.
Quando eu entrei em casa, um clima baixou. Orei por eles e saí. Entendi. Os meus filhos ficaram tensos, a minha esposa irritada. Eu já comecei a sentir uma faísca de conflito. Eu entrei em casa. Tinha acabado de entrar e eu já percebi que a briga ia começar ali. Quando eu entrei em casa, na mesma hora, um clima baixou. Abriu um entendimento espiritual. E o Senhor me mostrou que o demônio que estava assolando aquela família veio me seguindo depois que eu orei. Na hora que eu tive esse discernimento, eu falei: em nome de Jesus, saia da minha casa agora. Fechei a porta. Minha esposa olhou para mim. A gente começou a dar uma tremidinha assim. Rachando o bico, um espírito de alegria. Os meus filhos vieram, me abraçaram. E um cenário, uma atmosfera diferente, que talvez eu nunca tive experimentado, estava no momento na minha casa naquela hora. Às vezes você chega e deixa esse demônio entrar e causar um rebuliço até você entender que a sua batalha não é com a tua mulher. Homens de discernimento, homens de entendimento. Eu vi um casal que estava 7 dias, talvez alguém vai pegar hoje nisso aí, 7 dias dormindo, um virado para o outro, na mesma cama, um virado para lá, outro para cá, não conversa, estavam brigados. Querido, não arrasta a madrugada não, resolva. Eles estavam brigados, 1 dia, 2 dias, 5 dias sem falar, saía para o trabalho, voltava, cada um deitava do lado e não se falava. No 7º dia, eles estavam deitados. De repente o marido deu aquela pernadinha assim. E a mulher? E o marido? E a mulher? De repente um olhou para o outro, se abraçou e... O marido conta o testemunho que na hora que ele beijou a esposa dele, um vulto preto saiu do meio dos dois na cama e desapareceu. Você não está entendendo, cara. A sua batalha está lá no alto. Não desiste, não. Não desiste, não, querido. Dá uma voz de comando. Homens e mulheres de autoridade dentro das suas casas. E aí, você vai gerar filhos. Agora eu só quero encerrar falando sobre isso. Sobre a maneira de manter os nossos filhos nessa atmosfera de transformação familiar. Porque hoje nós estamos brigando contra muitos ataques contra a nossa família. Eu até fiz um vídeo essa semana sobre isso. Tem ideologias de gênero. Nós estamos vendo coisas em projetos de lei para deturpar o conceito de família. Quem está vendo isso? Eu sei, porque eu estou entrando dentro das escolas. Já há 5 anos nós estamos invadindo as escolas do nosso estado. Querido, o fogo está pegando dentro das escolas. Nós estamos tocando em jovens que tem cada situação familiar que você não acredita. E eles estão tentando entrar com tudo dentro das escolas. Jovens se ferindo, se cortando com navalha, tentando se matar. Eu vou usar o exemplo de uma jovem. O nome dela era Vitória, Diego. Vitória. Ela começou a abrir o coração para nós, cheio de retalho no braço. Ela era uma benção, belezinha na escola, todo mundo gostava dela, mas quando chegava em casa ela tinha um quartinho escuro que ela se feria. E depois ela botava a blusinha por cima para ninguém ver. E Deus falou algo conosco naquele dia. Tem muita gente na igreja que tem nome de Vitória, mas está se ferindo no secreto. Tem um quartinho escuro. Deixa eu dizer uma coisa. Um quartinho escuro, uma área da sua vida, que você, quando entra nessa área, você se fere. Deixa eu dizer uma coisa. Ele ainda é a luz do mundo. E ele entra em qualquer escuridão. Então eu estou vendo essas coisas entrar na escola, mas tem alguns outros problemas tão perigosos quanto. Um deles é esse excesso de coisas que temos que fazer. Nós não paramos mais para nos relacionar com a nossa família. Está faltando olho no olho, está faltando abraço e beijo, está faltando benção pai, benção mãe, está faltando saber o que está acontecendo. Esse ativismo roubou a mesa. A mesa é a maior fonte de cura familiar. A mesa é a maior fonte de cura da igreja, querido. Amém? Diego, eu vou liberar uma palavra aqui. Há um tempo novo na mesa desse lugar. Há um tempo novo. Eu tenho uma visão no meu espírito, onde as pessoas estão repartindo as suas porções.
As pessoas estão atendendo a um propósito. Escuta, as pessoas que estabelecerão o grande projeto que Deus determinou para esse lugar, são pessoas que reconhecem a comida que está na mesa dessa casa. Elas amam a comida e entenderam a suficiência dessa comida. Sabe o que Deus está mostrando no meu espírito? Pessoas partindo porções, distribuindo porções entre si, e uma alegria. Eu estou entendendo o seu cacho de uva, cara. Deixa eu te falar, no meio dessa mesa tem um cacho de uva, um tempo de alegria, de comunhão, vai saltar nessa casa e vai escorrer para as casas de vocês. Escute, quem entender esse propósito, vivenciar essa mesa, vai ter alegria dentro de casa. Cada vez que você vier para essa igreja, você vai colher uma uva e você vai levar para sua casa. Pega essa palavra no teu espírito, você vai colher uma uva. Meu Deus! Meu Deus, dentro da mesa existe uva e óleo. Existe uva e existe óleo. Uma nova unção de relacionamento. Meu Pai, uma nova unção e um espírito de alegria. Vocês vão viver o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em... Veja bem, olha como ele compara a unidade. Vivam em comunhão. É como um óleo que desce sobre a cabeça, escorre sobre a barba de Arão e desce sobre todo cabeça e corpo. Está falando do quê? Cristo e a igreja. O óleo começa por onde? E o contexto do texto é comunhão. Quando você entende o espírito da comunhão, o mesmo óleo que está sobre o cabeça vem sobre você. Meu Pai! Aí você diz, mas eu sou o menor do corpo, pastor. Eu sou aquele lá da orla da veste. Mas a mulher com fluxo de sangue tocou lá e foi curada. Todo mundo é útil, todo mundo é importante. Não compete, não precisa disso. Deus traz óleo e uva para a mesa dessa casa, e a mesma colheita de óleo e uva vai ser semeado no teu leito e na mesa da sua família. Eu sabia, porque Deus estava conectando casa com igreja. Meu Deus! Mas perderam-se a mesa. Então nós estamos vivendo uma geração que substituiu o toque pelo touch. Substituiu o abraço pelo WhatsApp. Querido, nada contra, a gente usa a rede social. É uma ferramenta muito usada por Deus também, mas nós não podemos anular o primórdio. Às vezes eu fico 5 dias viajando em missão. Eu volto, desligo tudo, pego meus filhos o dia inteiro com eles. Vou ouvir, vou sentar, vou conversar. Por quê? Pais ausentes, filhos vulneráveis. Meu Deus, pega isso. Pais ausentes, filhos vulneráveis. O pai precisa estar presente, mas o pai também tem que ser exemplo, porque criança vê, criança faz. Provérbios 26, 2 ensina a criança no caminho. Não é o caminho, é no. É ali, ó. Você tem que falar, olha para o pai e faz igual. Ser referência, construir presença, ter toque, proteger os filhos numa cápsula de segurança. Qual é a segurança? É prisão dentro de casa? Não, a segurança é um pai estável dando segurança para o filho. Às vezes você, mãe, você não percebe, mas o seu filho pequeno chega lá com os amigos para brincar e você fala para ele, bagunça é daqui para fora. Deixa ele sujar teu tapete, pelo menos você sabe quem está com ele e o que ele está ouvindo. Deixa. Peguei um caso de um menino dentista, um menino não, já um homem formado. E a mãe dele me procurou que ele estava entrando na droga. E ela começou a falar que é isso, que é aquilo. Eu entendi tudo o ambiente. Falei assim, aquele menino não é drogado, ele está fumando uma maconhinha. E ele está entrando numa bobeirinha de nada. Mas eu vou falar uma coisa para você. Ele não gosta de maconha. Ele não está preocupado com isso. Ele é um menino abençoado. Só que ele está querendo chamar a sua atenção. Porque vocês nunca mais sentaram para ouvir o menino. Vou te dar um conselho. Sai com ele, leva ele para o cinema. Faz uma viagem, paga dele também. Vai com seu marido, leva ele. Vai, envolve ele. Você vai ver que isso era só para chamar a atenção de vocês. A mãe começou a fazer isso, mudou. Um filho nunca mais fumou maconha. Ele só precisava da presença do pai. Apesar de ser velho, não era casado.
O que curou a vida daquele filho? A presença do pai. O envolvimento. Então dentro de casa tem que ter envolvimento, e aqui na igreja também. Às vezes você fica reclamando porque algumas coisas não estão acontecendo, mas o seu interior não está envolvido, porque envolver de boca é fácil. Agora, envolver interiormente, eu vou dizer uma coisa: eu preciso me envolver para desenvolver. Envolvimento de entranhas, relacionamentos protegidos não por expectativas, mas pelo propósito. Quem está vivendo o propósito não se frustra por expectativa e não troca a plataforma por decepção. Porque quando você tem uma vida espiritual alinhada, a decepção te deixa maduro e não mais duro. É que é culto de família, querido. Senão eu já estava dançando, soltando flecha, sei lá o que eu ia fazer. Que as conferências apostólicas, aí é outra coisa, meu irmão. Hoje é família, deixa eu trazer entendimento. Mas não pode dar uma chapadinha também, sabe? Um pouquinho. Eu já estou encerrando. Amém. Quem é solteiro aqui? Levanta a mão. Tem solteiros aqui? Glória, tem bastante solteiro aí, né? Quem é mulher solteira? Tem também? Amém. Tem homens e mulheres. Deixa eu ensinar uma coisa para os solteiros aqui, que isso faz parte de família, vai formar família. Quando que Deus deu uma mulher para Adão? O que ele deu primeiro para Adão? A mulher ou a missão? Ei, mulher, não namore cara sem missão para casar. Quer casar com ele? Veja primeiro se ele tem uma missão. Porque primeiro Deus dá a missão, para depois dar a mulher. Olha o que Deus deu para Adão primeiro: uma missão. Segundo, um relacionamento. Terceiro, um trabalho. Vai dar nome para os bichos. Vai cuidar da terra. Depois ele deu para o homem o quê? Você está querendo casar? Esse camarada tem missão. Esse camarada tem relação com Deus? E ele tem trabalho? Se não tiver, não está preparado para você. Fechou? Destruir castelo de areia nessa noite. Ai, 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 ai. Agora, se você é uma mulher idônea e ajudadora, você vai atrair um homem de missão. Agora, se você não é, você vai precisar mudar a sua atmosfera de aparência para atrair alguém para suprir carência. Só muda a aparência para atrair quem tem carência. Aí você fala, mas eu não estou bonita, mas eu estou no... Deixa eu falar uma coisa, se você entendesse que o seu corpo não é para atrair, é para adorar. Se você entendesse que o seu corpo é para adorar, você ia atrair um Adão realizado. Agora, se você entende que o seu corpo não é para adorar, é para atrair, aí você vai atrair muitas outras. Você não vai atrair Adão, você vai atrair safadão. Combinou, hein? Tem o Adão e o safadão. Safadão. Aí você muda tudo. E, querido, não é culto de doutrina, não. Eu vou falar uma coisa para você. Roupa não define, vestimenta não define caráter, mas caráter define vestimenta. Isso é demais. Mas aí você vem aquele cara, tem gente que é ansioso, aí tá lá, aí chega um cara novo na igreja, é ele. Eu senti paz no meu coração. Aí você começa a mudar quem você é para conquistar as pessoas. Se você tem que mudar quem você é para conquistar esse cara, ele não é para você. E assim é com você para essa menina. E aí você vai serpenteando. Você parou de se valorizar. Deixa eu te falar uma coisa. Uma mulher que é moderada no vestir, ela está dizendo para todo mundo assim, ó: o meu valor excede o que você pode ver. Um dia eu fui num casamento de uma galera do mundão muito louco.
Mas era família, Se né? você vai sair por aí, E eu vai fui com a minha precisar da esposa. minha Minha outra esposa é invenção. mulher de Deus. É ideal para Se olhar uma pra Débora, ela é floresta tropical. simplicidade pura, cara. Ela anda no meio de... Ela é advogada. Eu não sou fraco não, cara. Casei com uma pastora e doutora. Ai, alguém Pensando aí em que cima tá me ouvindo? é... Tô brincando. As folhas são Mas muito ela, grossas, não dá pra no meio das ouvir advogadas lá, Deixa tudo, comigo. aquelas mulheres, vai Eu tudo. fiz uma tirolesa. Nossa, Pessoal, e ela segurem simplesmente, sim. sandalinha dela lá, simplesona, tranquilo. Bonita, se arruma, não é? Mulher tem que se arrumar, não é isso que eu tô dizendo. Você pode se arrumar. Mas aí eu tava vendo um casamento, Buscando aquelas mais mulheres fôlego para começar botando o ano. decote e No fazendo Itaú, coisa o pros empréstimo homens, os cai homens na querendo hora. se exibir. Você pode parcelar em até Deus 60 falando pra mim, olha meses sua esposa. e paga Ela a lá primeira certo, parcela em até sentadinha, 90 dias. Cliente olhando Itaú pra tem, ela. não é Tá cliente? vendo ela? Então vem. Doce. Busque por empréstimo Ela não Itaú. se preocupa em se vestir você como tá uma mulher buscando? moderna, mas ela se porta como uma uma mulher tirolesa. eterna. Oh, Você sabe. Acho que naquela noite eu fiquei tão apaixonado que eu fabriquei a Sara. Amém? Então, mulheres, curte doutrina, amém? Você pode se vestir bem. Aliás, você tem que se vestir bem. Fica bonita pro seu marido. Fica bonita para Jesus. Mas não com intenção de absorver. Porque a palavra solteiro vem da palavra sou inteiro. Você é realizado para Deus te dar. Você não vai casar alguém que te complete. Você vai casar com outro inteiro que vai juntar e vai formar o propósito eterno de Deus. São dois realizados. Amém? E a sogra? Tem sogra aí, não? Tem sogra? Cadê a sogra? Levanta a mão. Sogro, sogra. Lembra do Efésios capítulo 5? Ainda está aí nele? Mas não precisa nem abrir, mas lembra o que está falando no 31 lá? Vocês jogaram frutas em E nós. deixará o homem o seu pai e a sua... Viu, sogra? Ele disse que as frutas foram para nos afastar, para nos salvar. Salvar do quê? Ó, o rolo pegou todo mundo hoje, bispo. Ninguém escapou nessa noite. E deixará o homem seu pai e sua mãe. Viu, sogra? Eles moram lá embaixo. E é Só mania de chegar na casa da tua filha e falar: você tem que pôr aquela cortina, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, porque eu te dei. Não, querido, você deu o apartamento, você deu casa, você deu o carro, não importa. Quem cuida da sua filha é o marido dela. Eita, glória a Deus. que os tigres são malvados. Os tigres que eu conheci são... E dos netos são os pais. O vô é um perigo. Olha o que eu aprendi sobre avô. Cadê os avô e vó? Avô é um animal bravo que o filho amansou pro neto subir em cima. O avô é um animal bravo que o filho amansou pro neto subir em cima. Quer fazer tudo, quer estragar a educação do neto. Um dia eu tô lá na casa da minha mãe lá, e o Isaac fez alguma coisa lá, bagunçou, meu filho bagunçou alguma coisa. Eu falei: Isaac, você vai ficar de castigo. Aí minha mãe: nossa, filho, o que que tem? E a senhora também tá de castigo agora. Botei a voz de castigo, porque senão eu ia anular minha autoridade sobre o meu filho. Amém? Acho que pegou todo mundo hoje, chega, né? Fala pro seu irmão, e não sobrou ninguém. Pegou marido, mulher, filho, sogra, querido, família. Nós temos que aprender que Deus é um Deus de família. E nesse tempo Ele convida você a entrar no Espírito agora, para batalhar espiritualmente pela sua casa. Fica de pé, querido. Uou! Céus e terra. O universo estremece. Diga: e céus e terra. Atraia isso para sua casa. Atraia céu e terra se conectando na sua casa. O universo estremece. Saia do seu lugar. Você que quer interceder pela sua família, vem aqui à frente. Você que tem uma causa para a família hoje, saia do seu lugar e vem aqui, querido. Eu quero orar pela tua vida aqui.
Santo. Senhor, em nome de Jesus, assim como o bispo orou aqui no início, nós agora levantamos as nossas mãos juntos. Não espere a minha oração, querido. Você